pessoal do Direito do Trabalho em Foco, estamos aqui, carnaval, só que não, estamos aqui para estudar. E Pilar Schmidt, a sua foto com Vademecum não me convence definitivamente. Bom, para iniciar, no vídeo anterior a Topeira foi fazer uma edição e cortou parte de uma da súmula 287 dos bancários e deixou de falar sobre a súmula 345, que é a última súmula referente aos bancários. Então vamos lá, súmula 287, jornada de trabalho, gerente bancário. A jornada de trabalho do empregado de banco gerente de agência é regida pelo 224, parágrafo 2º. Relembrando, o gerente de agência é aquele gerente que é o gerente de conta, ele não tem um poder de gestão robusta como previsto no artigo 62. Quanto ao gerente geral de agência bancária, presume-se o exercício de encargo de gestão, aplicando-se-lhe o artigo 62 da CLT. Esse sim, esse é o que manda soltar e manda prender dentro da agência. Esse possui o que eu chamo de gestão robusta dentro da agência, tem poderes de mando. Então, o comando normativo que se aplica a esse gerente é o artigo 62. Aí, para ficar simples de entender, gerente de agência, 224, parágrafo 2º, gerente geral, artigo 62 da CLT. Questão que o examinador gosta de pedir, e é só lembrar disso, porque, na verdade, muito provável que o enunciado da questão vai ser, na verdade, uma reprodução da súmula. Tá? Só cuidado com as pegadinhas, que eles tocam algumas palavrinhas de vez em quando. Súmula 345, BANDEP, regulamento interno de pessoal, não confere estabilidade aos empregados. É uma súmula que não é muito prática, na verdade, está em desuso, e diz o seguinte: o regulamento interno de pessoal, o RIP, do Banco do Estado de Pernambuco, BANDEP, na parte que trata de seu regime disciplinar, não confere estabilidade aos seus empregados. Ou seja, no regime disciplinar do BANDEP, na verdade, havia essa dúvida se os empregados do BANDEP possuíam ou não estabilidade. O tribunal já acabou pacificando a matéria, entendendo que não tem estabilidade esses funcionários. E para a gente entender isso, a gente tem que entender algumas premissas. E quais são elas? Primeiro, quando se fala de serviço público, nós temos duas figuras. A do servidor público, que é que é disciplinado pelo regime estatutário, ou seja, possui estabilidade, e o empregado público, que na verdade é regido pela CLT. E o que interessa para a gente, na verdade, é o empregado público. O empregado público da administração direta, indireta, autárquica, fundacional, esses possuem estabilidade. Provavelmente deve ter alguma súmula para frente que vai falar sobre isso. Agora, o empregado público regido pela CLT, oriundo de empresa pública ou sociedade de economia mista, este não possui estabilidade, que é o caso dos empregados do BANDEP. O BANDEP, na pior das hipóteses, ele é o quê? Ele é um empregado de sociedade de economia mista. Eu não teria que verificar para ver a natureza jurídica do BANDEP, ou ele é uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista. É uma SA porque é uma instituição financeira e toda instituição financeira é uma SA. E, enfim, é isso. Bacana? Bom, vamos falar sobre a aula de hoje, a compensação de jornada. Primeira súmula, súmula 85, que é muito bacana e é muito útil para advogados e para acadêmicos, que fala sobre compensação de jornada. Primeira parte da súmula, o que ela fala? A compensação de jornada de trabalho deve ser ajustada por acordo individual escrito, acordo coletivo ou convenção coletiva. Bom, na verdade, a Constituição Federal ela prevê jornada diária de 8 horas semanais, 8 horas diárias, 44 semanais e 220 mensais. Isso é o resumo da ópera. Porém, eu posso estender a jornada deste empregado
que trabalha 8 horas através do quê? De um acordo de compensação de horas. A dúvida que existia era uma questão gramatical, inclusive, que quando se fala de acordo, porque na verdade a Constituição fala de acordo ou convenção coletiva, a dúvida que existia era se esse acordo era um acordo coletivo ou era um acordo, ou podia ser um acordo meramente individual. Por uma questão de semântica, entendeu-se que o acordo poderia ser individual, e o tribunal pacificou a matéria neste sentido. A única exceção à regra, na verdade, é para os menores de 18 anos. Para os menores de 18 anos, a negociação coletiva ela é imprescindível. Então, tem que haver previsão no acordo coletivo ou na convenção coletiva de trabalho. Bacana? Segunda parte da súmula fala: o acordo individual para compensação de horas é válido, salvo se houver norma coletiva em sentido contrário. Bom, aqui falamos que o acordo individual para compensação de horas, ele é permitido. Só abrir um parênteses aqui. Para que serve o acordo de compensação de horas? Os dias úteis de trabalho, na verdade, eles começam na segunda e terminam no sábado. Ocorre que o empregado ele trabalha 8 horas de segunda a sexta e 4 horas ao sábado para somar as 44 horas. Ocorre que a Constituição ela dá essa oportunidade de se fazer um acordo de compensação para que as horas do sábado sejam distribuídas na semana e o empregado não vá trabalhar no sábado, em que pese ser dia útil. O acordo de compensação também serve para a questão de feriados, emenda de pontos, uma vez que eu não posso descontar das férias esses dias. Bacana? Porém, se a convenção coletiva de trabalho dispuser que o acordo para compensação de horas não pode ser individual, mas sim acordo coletivo, o acordo individual passa a ser vedado. Então, o acordo de compensação só poderá ser negociado com o sindicato. Bacana? Acho que não tem dúvidas nesse aspecto. Terceira parte da súmula fala: o mero não atendimento às exigências legais para a compensação de horas, para a compensação de jornada, inclusive quando citada mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas excedentes da jornada normal diária, a de 8 horas, se não dilatada a jornada máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional. Ok, havendo vício formal, não atendendo ao que a legislação determina para a formação do acordo, para o acordo de compensação de horas, então o empregado ele tem que trabalhar 8 horas diárias, e o que exceder se torna hora extra. Geralmente, quando se ocorre o erro formal desse ajuste para acordo de compensação de horas, as empresas, isso não é observado por ninguém, e as empresas aplicam a compensação de horas. Então o empregado ele vai trabalhar 8 horas e mais aquele tantinho para compensar o sábado e para compensar os feriados, se houver acordo nesse sentido. Ok, o empregado entra na justiça e o advogado sustenta que o acordo de compensação de horas não atende os requisitos legais. O juiz acolhe a pretensão e vai haver a condenação. O juiz pode condenar em horas extras com adicionais? Óbvio que não, porque as horas que já foram trabalhadas além da oitava já foram, na verdade, pagas. O que vai caber nesse caso é apenas o adicional de horas extras. O que exceder, na verdade, desculpa, esquece o exceder. Agora, se na semana houver a jornada exceder as 44 horas semanais, as horas que excedem as 44 horas serão pagas como horas extras com seu devido adicional. Bacana?
Ok. A parte 4 da súmula fala: a prestação de horas extras habituais caracteriza o acordo de compensação de horas, ou seja, como o acordo de compensação já dilata as horas, já dilata, na verdade, a jornada do trabalhador, não faz sentido que ele trabalhe em regime de horas extras. Então ele fala que a prestação de horas extras habituais caracteriza o acordo de compensação de horas. Nessa hipótese, as horas que ultrapassarem a jornada semanal normal deverão ser pagas como horas extras, horas extraordinárias, enquanto aquelas destinadas à compensação deverá ser pago a mais apenas o adicional por trabalho extraordinário. Na verdade, aqui na terceira parte da súmula, a gente fala de um vício formal de formação do acordo individual de horas. Aqui a gente está falando de horas extras prestadas de forma habitual, ou seja, essas duas figuras descaracterizam o que? O acordo de compensação de horas. Tanto em uma quanto na outra, a penalidade é a mesma. Um exemplo de compensação de horas que faz exceder a jornada semanal de horas é a jornada espanhola, onde o empregado ele trabalha 48 horas numa semana, só que na semana seguinte ele compensa trabalhando 40. Então, se houver um vício formal ou horas extras habituais, vai descaracterizar o acordo de compensação, e essas 4 horas a mais de uma semana serão consideradas horas extras com o pagamento do devido adicional. Coloquem na cabeça: jornada espanhola, admitida pela jurisprudência de forma pacífica. Bacana? Parte 5 da súmula fala: as disposições contidas nessa súmula não se aplicam ao regime compensatório na modalidade banco de horas, que somente pode ser instituído por negociação coletiva. Ok, tudo que nós conversamos aqui não se aplica quando houver o quê? O banco de horas, tá? Porque, na verdade, o banco de horas, tudo que exceder a jornada comum, vai para um banco que tem que ser pago em até um ano, sob pena de se pagar a hora mais o adicional. Tranquilo? Lembrando, banco de horas não pode ser feito por acordo individual, mas sim por negociação coletiva. Bacana? Bom, trabalho noturno aqui, deixa eu ver. Vamos falar de trabalho noturno. Bom, no começo nós falamos sobre adicional noturno, no começo do curso. Agora a gente vai falar sobre o trabalho noturno. Adicional noturno é só o adicional isolado. Agora a gente vai falar sobre o trabalho noturno em si. Súmula 65, já conversamos sobre uma súmula parecida que falava que o vigia ele tinha direito ao adicional noturno. Aqui a súmula 65 fala o seguinte: o direito à hora reduzida de 52 minutos e 30 segundos aplica-se ao vigia noturno, ou seja, ele só complementou, na verdade, a outra súmula, que nós até havíamos falado sobre isso. Coloque na cabeça que 52 minutos e meio é chamado de hora ficta. Por quê? Porque a hora real possui 60 minutos. Então a hora criada